Leitura do Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Continuação da introdução, capítulo 11. Uma coisa bizarra, acrescentam, é que não se fala senão com espíritos de personagens conhecidas. E pergunta-se, por que só eles se manifestam? É um erro proveniente, como muitos outros, de uma observação superficial. Entre os espíritos que vêm espontaneamente, há mais desconhecidos para nós do que ilustres, que se designam por um nome qualquer e frequentemente por um nome alegórico ou característico. Quanto àqueles que se evocam, a menos que não seja um parente ou amigo, é bastante natural que se dirija àqueles que se conhecem mais do que àqueles que não se conhecem. O nome de personagens ilustres impressiona mais e é por isso que são mais notados. Acham singular ainda que os espíritos de homens eminentes venham familiarmente ao nosso apelo e se ocupem algumas vezes de coisas insignificantes em comparação com as que realizaram durante a sua vida. Isso não tem nada de espantoso para aqueles que sabem que a força ou a consideração da qual esses homens gozaram neste mundo não lhes dá nenhuma supremacia no mundo dos espíritos. Os espíritos confirmam nisso essas palavras do Evangelho. Os grandes serão rebaixados e os pequenos elevados, o que se deve entender como a posição que cada um de nós ocupará entre eles. É assim que aquele que foi o primeiro sobre a terra pode lá encontrar-se como um dos últimos. E aquele diante do qual curvamos a cabeça durante sua vida, pode, pois, vir entre nós como o mais humilde operário, porque, deixando a vida, ele deixou toda a sua grandeza. E o mais poderoso monarca pode ser que esteja abaixo do último dos seus soldados. Item 12. Um fato demonstrado pela observação e confirmado pelos próprios espíritos é que os espíritos inferiores tomam emprestado frequentemente nomes conhecidos e reverenciados. Quem, pois, pode nos assegurar que aqueles que dizem ter sido, por exemplo, Sócrates, Júlio César, Carlos Magno, Fénelon, Napoleão, Washington, etc., tenham realmente animado esses personagens? Essa dúvida existe entre muitos adeptos fervorosos da doutrina espírita. Eles admitem a intervenção e a manifestação dos espíritos, mas se pergunta qual o controle que se pode ter de sua identidade. Esse controle é, com efeito, bastante difícil de se estabelecer. Se ele não pode ser de maneira bastante autêntica, como por um ato de estado civil, pode, ao menos por presunção, depois de certos indícios. Quando o espírito de qualquer um de nós é pessoalmente conhecido, se manifesta, um parente ou um amigo, por exemplo, sobretudo se morreu há pouco tempo, ocorre em geral que sua linguagem está em relação perfeita com o caráter que lhe conhecemos. É já um indício de identidade, mas a dúvida não é quase mais permitida quando esse espírito fala de coisas íntimas, lembra de circunstâncias de família que não são conhecidas senão do interlocutor. Um filho não se equivocaria, seguramente, com a linguagem de seu pai e de sua mãe,
nem os pais sobre os seus filhos. Passam-se algumas vezes, nessas espécies de evocações íntimas, coisas surpreendentes de natureza e a convencer o mais incrédulo. O cético mais endurecido frequentemente fica assombrado com as revelações inesperadas que lhe são feitas. Uma outra circunstância muito característica vem em apoio da identidade. Dissemos que a escrita do médium muda geralmente com o espírito evocado e que essa escrita se reproduz exatamente a mesma cada vez que o mesmo espírito se apresenta. Tem-se constatado muitas vezes que para as pessoas mortas há pouco tempo, essa escrita tem uma semelhança marcante com a da pessoa em sua vida. Tem-se visto assinaturas de uma exatidão perfeita. Estamos, de resto, longe de dar esse fato como uma regra e, sobretudo, como constante. Mencionamo-lo como uma coisa digna de nota. Só os espíritos que atingiram um certo grau de depuração estão libertos de toda influência corporal. Mas, quando não estão completamente desmaterializados, é a expressão da qual se servem, eles conservam a maioria das ideias, das tendências e mesmo das manias que tinham sobre a terra. E é ainda esse um meio de reconhecimento, mas ele se encontra sobretudo numa multidão de fatos, de detalhes que só podem ser revelados por uma observação atenta e firme. Vêm-se escritores discutir suas obras ou doutrina, aprová-las ou condenarem certas partes, outros espíritos lembrarem circunstâncias ignoradas ou pouco conhecidas da sua vida, ou de sua morte, coisas, enfim, que são todas, ao menos, provas morais de identidade, as únicas que se podem evocar, tratando-se de coisas abstratas. Se, pois, a identidade do espírito evocado pode ser, até certo ponto, estabelecida, em alguns casos, não há razão para que não o seja em outros. E se não há, para as pessoas cuja morte é mais antiga, os mesmos meios de controle se tem sobre o da linguagem e do caráter, porque seguramente o espírito de um homem de bem não falará como o de um homem perverso ou debochado. Quanto aos espíritos que se enfeitam com nomes respeitáveis, eles se traem pela sua linguagem e suas máximas. Aquele que se dissesse Fénelon, por exemplo, e que ofendesse, não fosse senão acidentalmente o bom senso e a moral, mostraria por isso a fraude. Se, ao contrário, os pensamentos que ele exprime são sempre puros, sem contradição e constantemente à altura do caráter de Fénelon, não há motivos para duvidar da sua identidade. De outro modo, seria preciso supor que um espírito que não prega senão o bem pode conscientemente empregar a mentira, e isso sem utilidade. A experiência nos ensina que os espíritos do mesmo grau, do mesmo caráter e animados dos mesmos sentimentos se reúnem em grupos famílias. Ora, o número de espíritos é incalculável e estamos longe de conhecer a todos. A maioria não tem mesmo nome para nós. Um espírito da categoria de Fénelon pode, pois, vir em seu lugar, frequentemente, mesmo enviado por ele como mandatário, ele se apresenta sob o seu nome, porque ele é idêntico e pode substituí-lo, e porque nos é preciso um nome para fixar as ideias.
Mas que importa, em definitivo, que um espírito seja realmente ou não o de Fénelon? Do momento em que ele não diz senão coisas boas, e que fala como teria dito o próprio Fénelon, é um bom espírito. O nome sob o qual se faz conhecer é indiferente, e frequentemente não é senão um meio de fixar nossas ideias. Não seria o mesmo nas evocações íntimas, mas aí, como dissemos, a identidade pode ser estabelecida por provas de alguma forma patentes. De resto, é certo que a substituição dos espíritos pode dar lugar a uma multidão de enganos, e que isso pode resultar em erros, e frequentemente em mistificações. É essa uma dificuldade do espiritismo prático, mas não dissemos jamais que essa ciência era uma coisa fácil, nem que se podia aprendê-la brincando, não mais que nenhuma outra ciência. Não será demasiado repetir. Ela exige um estudo assíduo e frequentemente longo demais. Não podendo provocar os fatos, é preciso esperar que eles se apresentem, e no geral, eles são conduzidos por circunstâncias das quais nem ao menos se sonha. Para o observador atento e paciente, os fatos se produzem em quantidade, porque ele descobre milhares de nuances características que são para ele rasgos de luz. Assim o é nas ciências vulgares. Enquanto que o homem superficial não vê uma flor senão uma forma elegante, o sábio nela descobre tesouros pelo pensamento.